Olá, pessoal. Sou a Maria Antônia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da lâmina da língua no contexto de cativeiro e retribuição na era de uma retórica tóxica digital. Basicamente, a gente tem que lembrar que o verbo, né, a palavra, ela cria como destrói, tanto cria como destrói, né? E aqui eu pegaria dois aspectos interessantes. Um que envolve Provérbios 18, 21, e também uma interpretação mais amplificada, com exegese mais ampla, de Apocalipse 13, 10. Isso tudo ligado ao contexto da era digital, que amplia esses discursos. A violência está se tornando fora da realidade atualmente. Então, vamos falar sobre a questão que trata do cativeiro da mente e do coração, que é uma retórica do aprisionamento. Então, vamos analisar certos discursos atuais, sem citar indivíduos, que aprisionam as mentes e corações, gerando tristeza, sofrimento e violência. O político atual e o aprisionamento ideológico. Imagine um contexto onde um político em plena campanha eleitoral, fora dela, ou em suas interações nas redes sociais, se utilizando de estratégias para consolidar sua base de apoio e descredibilizar a oposição, fala, por exemplo, da seguinte maneira, né, representando um aprisionamento ideológico. Aspas. Eles são os inimigos do povo, querem destruir nossa família, nossa fé, nossa propriedade. Não confiem nas universidades nem na imprensa tradicional. São todos parte de uma conspiração maior para nos controlar. Só nós, os verdadeiros patriotas, podemos resistir. Se você pensa diferente, está sendo enganado e faz parte do problema. É hora de escolher um lado e lutar contra aqueles que querem nos impor uma agenda. Aí varia em função das opções de cada ideologia. Então, mas vamos analisar a fala. Essa fala é comum em discursos populistas e polarizadores. Ela gera um cativeiro cognitivo, porque ela invalida fontes de informação e pensamento crítico, aprisionando o ouvinte em uma única narrativa de aspas, nós contra eles, enfim, cria um cativeiro emocional pela constante incitação ao medo e à raiva, e um cativeiro social ao fragmentar a sociedade. E isso dificulta o diálogo, dificulta o raciocínio inteligente. Bom, outro exemplo aqui, um líder religioso qualquer, contemporâneo, e essa questão do cativeiro espiritual. Vamos contexto que um líder religioso de grande influência, durante um sermão ou em plataformas de mídia, usando a autoridade da sua posição para estabelecer dogmas e condutas. Por exemplo, vamos citar aqui a título de exemplo, né? Claro, irmãos e irmãs, o mundo jaz no maligno. Aqueles que vivem conforme as luxúrias deste mundo, aceitando as perfeições e as novas ideologias, estão condenados ao fogo eterno. Se você se associa a eles, se os apoia, se não os condena veementemente, você também está se contaminando, se afastando da salvação. O caminho é estreito e muitos se perderão por desviar-se da verdade que só nós pregamos. Afastem-se do pecado e de quem o pratica, ou a ira de Deus cairá sobre você e sua família. Então, analisando aqui, esta retórica ela é vista em fundamentalistas e fundamentalismos religiosos. Ela cria um cativeiro espiritual ao instilar culpa e medo intenso, sufocando a liberdade da consciência e a busca por uma fé genuína. Produz um cativeiro social ao isolar indivíduos e grupos que não se conformam a dogmas rígidos e excludentes, gerando sim exclusão e sofrimento. E aqui a gente tem que raciocinar no contexto de provérbios também, que nós estamos tratando aqui, essa questão da espada na reputação e esperança, ou seja, a retórica da destruição simbólica.
Então, aqui a gente tem que analisar o seguinte: como é que essa retórica de certas figuras públicas, como influenciadores, figuras da extrema-direita radical, aspas, mata simbolicamente reputações e esperanças. Um exemplo aí de um influenciador digital, ou uma extrema-direita radical, e isso, papel da espada na desumanização. Imagine um contexto com um influenciador digital com um grande alcance, ou uma figura proeminente em mídias aí alternativas, propagando visões extremistas. Muitas vezes através das redes sociais ou podcasts, seja lá o meio que for, a mídia digital. Então, vamos exemplificar aqui, representando essa espada da desumanização. Aspas, é um exemplo. Aspas, nosso país está sendo invadido por hordas de forasteiros que vêm para roubar nossos empregos, corromper nossos valores e sugar nossos recursos. Eles não são como nós, são uma ameaça biológica e cultural à nossa civilização, são tradições, suas tradições são bárbaras, sua cultura é inferior, não merece respeito nem compaixão. Precisamos nos livrar deles antes que seja tarde demais e nossa nação seja irremediavelmente diluída. É uma questão de sobrevivência. Acordem e lutem para proteger o que é nosso por direito. Analisando essa fala, é característica de discursos xenófobos e ultranacionalistas, frequentemente vistos na extrema-direita. Ela impunha a espada, entre aspas, para a morte da reputação, difamando grupos sociais inteiros, e a morte da esperança, minando qualquer possibilidade de uma crença na coexistência pacífica. Ao desumanizar o outro e incitar hostilidade, ódio, através desses discursos, esta retórica atua como um combustível para a violência e o crime de ódio, simbolicamente matando a dignidade e a segurança de grupos minoritários. Existe uma passagem em Apocalipse que fala sobre a perseverança e fidelidade dos santos como o caminho da vida. Então, aqui nós temos que fazer um contraponto, né, nessa questão, buscando edificar, consolar, unir, representando essa postura de santos, entre aspas, que são fiéis, que têm princípios elevados. E ainda que não sejam fiéis, pessoas que têm princípios elevados, em meio a um ambiente polarizado. Aí nós temos que raciocinar. Se você acredita, né, no caminho da vida através da palavra. Então, assim, uma figura pública, seja lá um líder cívico, um pensador, um educador ou um líder religioso, com uma visão mais inclusiva, que escolhe a resposta respondendo a esse ódio com uma mensagem de união, discernimento, compaixão. É, Por exemplo, em meio, aspas, é outro exemplo. Em meio a tanta divisão e rancor, somos chamados a um caminho diferente, o da construção de pontes, não de muros. Nossas diferenças de opinião não precisam nos tornar inimigos. Podemos buscar a verdade com humildade, ouvindo uns aos outros com respeito, mesmo quando discordamos profundamente. A desinformação e o ódio aprisionam e destroem. A nossa crença, a nossa fé, a nossa humanidade nos convida a agir com discernimento, compaixão, justiça, paz, sabedoria, usando as palavras para edificar, consolar, promover a dignidade de cada pessoa, do outro, do próximo, sem exceção. Não importa o quão forte o ódio grite, a voz da verdade e do amor sempre vai encontrar o seu caminho, sempre encontrará seu caminho. Então, essa questão, essa fala que eu acabei de citar como exemplo, ilustra a perseverança em resistir a uma tentação de retaliar o ódio e também uma fidelidade aos princípios de amor, justiça, respeito, e usa a língua para a vida, não para a morte.
promovendo o diálogo, assim, a empatia e a esperança, opondo-se ativamente ao cativeiro mental e emocional, e a espada da desumanização. Esse aí faz parte de um ciclo da retribuição e de escolha de vida. Ao ponto do que a gente tem, por exemplo, o rabino judeu Yehoshua, o convite dele, que é uma ordem, é amar os inimigos. Inimigos não precisa ser necessariamente inimigo real, pode ser um inimigo imaginário, pode ser um inimigo porque são divergentes nas formas de pensar, de raciocinar, de resolver os problemas, mas tem que ter esse respeito ao ser humano, independente de qualquer questão. O ser humano foi feito à imagem e semelhança do seu Criador. Só por isso já merece respeito, consideração, empatia, inclusão, não discriminação. Basicamente é isso. Então, aqui que eu coloco essa questão que nós começamos a nossa conversa, né? Quando a gente fala sobre a lâmina da palavra e a importância de, compreendendo isso, ser uma fonte de vida. Isso, as palavras serem fonte de vida e não fonte de morte e destruição. Porque não é isso que o Eterno deseja para todos. Deseja vida, paz, harmonia, respeito, inclusão. E essas também foram as palavras que nós ouvimos no sermão da colina do próprio rabino judeu Yehoshua, conhecido como Jesus. Basicamente é isso. Convite ao amor, à harmonia, à paz e baixar essas armas que a luta não é realmente contra o ser humano. E isso significa respeitar o ser humano, aceitar a sua própria divergência, diversidade, pensamento diferente, porque é aí que tem o verdadeiro crescimento, o verdadeiro progresso. É isso. Tchau.